Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael PH e a análise de hoje vai ser Extermínio, o Templo dos Ossos. Eu sou fã do Extermínio original, né? E aí teve aquela continuação, né? Com não ter conexão, né? O 28 semanas depois, lá com o Jeremy Renner, Idris Elba, Rose Byrne. Aí a saga sumiu e aí voltou agora, né, com 28 anos depois, né, com o Danny Boyle, já ia falar Daniel, vamos abrasileirar ele, com o Danny Boyle, e agora tem esse O Tempo dos Ossos, dirigido pela Nia da Costa. A Nia da Costa, ela fez A Lenda de Candyman, né, aquele espécie de remake, né, reboot. Ela fez as Marvels para Marvel, né? Para MCU. E agora ela tá com um filme na Amazon chamado Reda. Um bom filme com a Tessa Thompson. Assim, eu imagino que muita gente não tenha gostado do filme anterior, né? Do 28 anos depois, a evolução. Um dos personagens mais interessantes tinha sido o Dr. Kelson, né? Interpretado pelo Ralph Fiennes. Ralph Fiennes vocês conhecem, ele tá aí. Ele fez recentemente. Ele fez milhares de coisas, mas recentemente ele fez um M na franquia do James Bond. Ele fez agora, ele interpretou o Odisseu, né? Ulisses, Odisseu no filme O Retorno, né? Que conta ali o finalzinho da Odisseia, né? Ele já chegando em casa. Você tem. Assim, então o filme anterior, você tinha ele, que era esse doutor, né? Que interagia com esse infectado alfa, que é o Sansão. Mas eu achei o filme anterior. Eu achei que a história não tinha. Não tinha aquela conteúdo, sabe? Era correria, correria. Eles fazem um monte de coisa e no final ficou meio tipo assim, não, é como se fosse um filler, sabe? Só para preencher ali o meio, sabe? Esse filme daqui é diferente. Mas esse filme daqui é um animal diferente, né? Porque ele, ele é mais tenso, a história evolui muito mais, avança muito mais a trama, a mitologia. Mas assim, por exemplo, é um filme que tem poucos infectados. Mas você nem sente a falta. Eu só no final que eu percebi, eu falei que eu pensei que ia fazer, como eu ia fazer resenha, e aí eu percebi que quase não teve embate com os infectados. Onde eles estavam não era como se estivesse assim, infestado de infectados. Então o filme tem dois núcleos. Você tem o Jack O'Connor vocês sabem quem é. Ele acabou de fazer o vilão de Pecadores, né? O vampiro vilão do filme Os Pecadores. Genial. Então tem um grupo dele, os Jimmys, né? Que é todo mundo de peruca loira, sociopata, psicopata, matando, torturando todo mundo. E aí você tem o Spike, né? Que é o menino que no final do filme anterior ele sai de casa, né? Nessa jornada e acaba sendo resgatado, né? Pelo grupo do Jack O'Connor, pelo o Jimmy. Então você tem, né, e aí é engraçado, tem uma coisa que acontece, por exemplo, o Spike, que era o protagonista no filme anterior, aqui ele fica meio tipo de lado, sabe? Ele quase não tem fala, tá? Ele tá ali junto porque ele tá tentando tipo sobreviver às coisas que o Spike, que o Jack O'Connor faz, que o Jimmy faz, mas ele tá tentando assim fugir. Em paralelo a isso, você tem o Dr. Kelson lá no Templo dos Ossos e o relacionamento dele com o Sansão começa a evoluir, começa a tomar outros rumos. E aí, de repente, cabe uma crítica que você fala. Só que é complicado pensar em um mundo pós-apocalíptico. A gente sempre projeta o que a gente faria, como a gente se comportaria. É muito difícil criticar a não ser que você converse com um antropólogo para, né, que tenha como
tem estudado civilizações para saber como que a civilização decai, né? Como que pessoas nascendo, crescendo no mundo pós-apocalíptico. Você tem pessoas que sobreviveram, né? E tem pessoas que nasceram depois, que não conhecem o mundo como era antes desse apocalipse ali, né? Então, assim, você pode questionar o Dr. Kelso, que tem coisas que ele começa a fazer, que aí você fala assim, cara, mas tipo assim, você tá aí há 28 anos e você é médico e você nunca pensou, tipo, vou tentar fazer. Você passou esse tempo todo fazendo um templo de ossos, sabe? Colocando ossos disso, sabe? Pra quê? Mas enfim, sabe, às vezes a pessoa tem isso, né? Então você tem esses dois núcleos que em um determinado momento vão se chocar. E aí a história é muito tensa, a história é muito boa, muito diferente. A história do Kelso lá com o Sansão é interessante, que você fica curioso para saber, tipo assim, porque o Sansão é um alfa e ele, assim, ele não tem, ele não tem, ele é quase imortal, porque a não ser assim que você dê um headshot, né, um tiro logo na cabeça, arranca a cabeça dele, ele leva flechada, coisa assim, e continua vindo. Então tem toda essa coisa assim, né? E o núcleo do Jack O'Connor é o núcleo mais interessante, que carrega mais coisa, porque aí até difere do filme de zumbi, porque acaba sendo aquele mundo pós-apocalíptico que o Mad Max tentou fazer ali no Mad Max 2, sabe? E aqui eu acho que faz até melhor nessa coisa de tipo das pessoas que vão surgir nesse mundo apocalíptico, sabe? Que vão se tornar líderes, que vão começar a fazer as coisas, vão contar próprias histórias, né? Porque tem tudo isso também. Se você não sabia como o mundo era antes, de repente você pega uma pessoa mais velha e começa a te contar as histórias, começa a falar que as coisas assim, assado, que você tem que fazer isso e aquilo, e aí as pessoas acreditam. Assim, eu achei isso aqui, e o filme é muito bem dirigido. A Nia da Costa é uma baita diretora. Eu achei as Marvels, assim, foi o filme que eu acho que sofreu mais por ser aquele filme de estúdio, e o estúdio fala, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Porque, por exemplo, até a Lenda de Candyman é um bom filme, é um filme que você vê como um filme diferente. É um filme que ela tenta fazer um filme diferente, né? Ela coloca conteúdo nas coisas, sabe? O Reda, por exemplo, que ela fez agora na Netflix, é baseado numa peça, acho que é a peça do Ibsen. E assim, o Reda não é nem assim, pode ter um outro problema, mas você vê que os atores têm aquela liberdade, eles dão o melhor de si, sabe? Eles estão livres, eles flutuam, é uma coisa. E você sente isso aqui, principalmente o Ralph Fiennes aqui, ele tá entregando uma ótima atuação num filme de gênero, né? Porque geralmente tem esse preconceito com filme de aventura, filme de fantasia, né? Filme de terror, as pessoas não prestam atenção na atuação, na direção, porque é um filme que tem todas aquelas coisas divertidas acontecendo. Mas ele manda uma baita interpretação aqui, tem ele tá assim, e é uma atuação do Ralph Fiennes, que é uma atuação enérgica, sabe? Ele entendeu a vibe e ele se soltou, ele falou, cara, eu vou entregar tudo que eu tenho. O personagem dele ali, o Jack O'Connell, tá tipo insano, ameaçador. Se no Pecadores você já achava ele assim uma coisa, eu nem sei para dizer se ele aqui, o vilão dele aqui é pior do que o do Pecadores ser tão ameaçado, mas é como se fosse um líder de seita e ele manda muito bem. E aí o final, né, tem aquele, o final é fechadinho, mas tem aquele gancho, tem aquele, não é quase numa cena pós-crédito, não tem aquela coisa que faz assim, caraca, então vamos pro próximo. Eu acho que as pessoas não foram para esse filme porque a anterior Evolução, foi meio morno, então deu uma freada no hype da galera. Mas assim, eu achei um filmão. Mas eu acho até que é um filme assim, não é um filme de zumbi divertido, é um filme pra gente grande.
sabe? É um filme que é uma refeição completa, sabe? Não é um filme assim vazio. Eu achei o anterior um pouco vazio. Tem os momentos de tensão, tem as perseguições, pô, tem aquela sequência dentro daquele trem abandonado, quando o Sansão tá indo pra cima deles, sabe? E é uma cena muito tensa, né? O filme anterior é muito tenso, muito violento. Esse daqui, ele é um filme com ação, não é um filme de ação. Esse aqui tem história, tem conteúdo, tem diálogo, sabe, tem questionamentos. Assim, eu sou suspeito, mas assim, porque eu gosto dessa franquia, apesar dos filmes anteriores terem dado aquela, né, mas eu gosto, por exemplo, do segundo filme, do 28 Semanas, que tem, como eu já falei, tem o Idris Elba ali no Não Era Famoso, o Jeremy Renner, a Rose Byrne, a galera toda que não era famosa aí, Robert Carlyle, a Imogen Potts, mas assim, é o filme até que foi meio esquecido da franquia, né? Quando vieram com Evolução, não tocaram ali. Mas assim, esse daqui eu acho que ele é um degrau acima do Extermínio e Evolução. Então é assim, essa é a minha dica. 28 anos depois, O Templo dos Ossos, eu acho que compensa ver no cinema. A Nia da Costa é uma baita diretora, ela vem aí forte. Ela tá ali, eu acho que ela tá ali no mesmo nível do Ryan Coogler, coisa assim do gênero. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dê aquele like, se inscreve no canal, comenta e, como sempre, obrigado por ter assistido, hein? Tchau, tchau.